Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, vamos a um texto da palavra do bom Deus. Vocês podem ver, eu dei uma paradinha aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre Bíblia. Atos dos Apóstolos, que eu prefiro nominar como Atos do Espírito Santo. O capítulo é o de número 20. Dentre outras verdades que desse texto a gente pode explorar, culto perfeito, pregador perfeito, dia perfeito, motivação perfeita. Você pode se perguntar o que tem acontecido com alguns de nossos cultos que têm se tornado reuniões fúnebres. Esse texto revela isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos ler aqui o versículo de número 9. Atos 20, verso 9. E estando um certo jovem, gente sem procedência, por nome Feliz, Eutico, assentado numa janela. Isso é perigoso demais, assentado numa janela. Quem está sentado numa janela, primeiro que quem está na janela, você sabe quem entra por ela, né? Jesus disse ser a porta, não a janela. Estar sentado na janela é terrível, porque você vê com quem está dentro, você fala com quem está dentro, só tem um problema, você não está dentro. Ou se estiver pelo lado de dentro, olhando para fora, você está dentro, mas com pensamento lá fora. Então, isso é terrível. Janela não é lugar de assento. Janela é lugar de contemplação. Então, quem senta na janela, na verdade, ele não é um participante. Ele é apenas um assistente. Ele assiste o culto, não o presta, não participa. Ele é apenas um telespectador, ao invés de ser um adorador. Não é um assunto aqui, por isso que eu estou falando apressadamente. Caiu do terceiro andar, porque culto se dá em cima, no alto. Terceiro andar, terceiro céu, vai associando aí as ideias. Tomado de um sono profundo, o camarada consegue ouvir o melhor pregador do seu tempo e mesmo assim a mensagem de Paulo não lhe tira da janela. Que coisa terrível. Se o cara consegue dormir ouvindo Paulo pregar, então o problema não está no culto, não está no ambiente, o problema não está no andar, o problema não está no dia da semana, o problema não está na motivação do culto, era o partir do pão, o problema está no indivíduo. E a mensagem de Paulo não consegue despertar-lhe interesse. Ele continua dormindo ouvindo Paulo. A mensagem de Paulo não lhe tira da janela, mas o seu descaso lhe tirou a vida. Ele perde a visão, ele perde a vida, ele perde a mensagem, ele perde muitas coisas em estar onde não deve. Então, na verdade, ele está no lugar certo, procedendo de maneira errada. Então, o problema não está no lugar, o problema está na procedência. Pegou, não? O problema não está no lugar, o problema está não apenas na procedência, mas na motivação pela qual, e o problema está no comportamento, comportamentalmente. Então, pessoas que estão no lugar e não comportam-se adequadamente ao lugar em que estão. Então o problema não está na igreja que você congrega, no pregador, no pastor. O problema está na maneira que você porta-se neste lugar. Então você não deve mudar-se de lugar, você deve mudar de vida, mudar de postura. Aleluia. Venha ao texto. Que lhes sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Não é o assunto aqui, mas o texto diz assim, e foi levantado o morto. Isso é terrível, porque morto não se levanta. E foi levantado o morto. Sabe, vamos dar um carguinho para ele? Tá morto, gente. Vamos levantá-lo, mas ele tá morto. Não, mas ele tá morto porque ele é só um diácono. Vamos levantá-lo a presbítero. Não, mas ele tá morto porque teve consagração, os outros foram e ele não foi. Vamos levantá-lo? Não, morto não se levanta. Das duas, uma, morto, ou se enterra ou ressuscita-se. Tem muita gente morta sendo levantada. Aleluia. Martin Lloyd Jones disse que homens mortos pregam sermões mortos para um auditório sonolento. E o resultado, sermões mortos matam. E foi-lhe levantado morto. Aí sabe o que Paulo fez? 10. Paulo, porém. Esse porém contrasta a atitude. Paulo, porém, descendo. Que pregador é esse, né? Que deixa de pregar a multidões a fim de descer para atender um. Que pregador é esse? Paulo não diz, eu não avisei. Quem mandou sentar na janela?
se tivesse num ambiente devido e adequado, comportando-se como deveria, adequadamente ao ambiente que lhe é promissor, não teria caído da janela. Paulo não diz isso. Paulo diz, eu vou descer. Não, vamos levantá-lo morto. Não. Não é ele que sobe, é eu que desço. Terceiro andar, desce. Paulo, um tipo de Cristo. Sabe o que aconteceu? Paulo descendo. Porque se Paulo não desce, o eutico não sobe. Assim como se Jesus não desce, a gente não sobe. Paulo descendo, inclinou-se sobre ele. Parece Filipenses 2,5, sendo Deus. Lembra de Jesus? Não estou dizendo que Paulo é Deus, pelo amor de Deus. Fazendo a conexão textual. Sendo Deus, humilhou-se, e humilhando-se, humilhou-se um pouquinho mais, até a morte, e a morte mais dolorida. A mais vexatória, morte de cruz. E abraçando, disse, não vos perturbeis, que a sua alma está nele. A ideia é muito simples. O abraço é revelador. Imagine Paulo falando com o morto. Eu sei que tem umas lideranças por aí hoje no Brasil que estão falando com o morto, né? Que Deus nos guarde para tanto. Mas fecha parênteses. Vamos lá. Imagine Paulo dizendo, eu não te avisei. Para quê? Resultaria em quê? Você está entendendo isso? Paulo descendo, abraçou. O cara já está morto, irmão. Para que bater? Já está morto. Para que pisotear? Já está acabado, arrebentado. Foi displicente? Foi. Foi descuidado? Foi. Mas já está morto. Sabe o que Paulo faz? Abraça. E ao abraçá-lo, lhe é revelado algo que Paulo, em todo o seu saber, não saberia até então. Abrace e você descobrirá coisas acerca de pessoas que estão caídas. Abrace e você descobrirá que a alma ainda está nele. Sabe o que Paulo está dizendo? Está morto, mas tem alma. É problemático, mas tem alma. É ruinzinho de lidar, muito, mas tem alma. A alma está nele. E por amor à alma dele, eu iria abraçá-lo. Você sabe por que Satanás nunca levantou ninguém? Sabes por quê? Porque Satanás caiu e nunca foi levantado. Você sabe por que Deus nunca derruba ninguém? Porque Deus está sobre os pés e nunca foi derribado. Então você não pode fazer algo a alguém. Lembra Salmo 119, verso 105? Lembra? Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu não posso ministrar naquilo que antes eu não fui ministrado. Você sabe por que Satanás não levanta ninguém? Porque caiu e nunca foi levantado. Ele não pode dar ao outro o que ele mesmo não tem. Você sabe por que o Paulo abraçou? Porque tinha. E ninguém pode dar o que não tem. Você sabe por que Paulo, abraçando, percebeu que o Espírito estava nele? E fez com que ele ressurgisse, viesse à vida outra vez? Porque somente um homem vivo é capaz de vivificar aqueles que estão mortos. Agora, gente morta, com espírito morto, de mortandade, não poderá levantar ninguém, não pode abraçar ninguém, não pode ressurgir ninguém, não pode restaurar ninguém. É por isso que Jesus não derruba, Jesus levanta, porque Jesus nunca foi derrubado. Ele desceu. O eutico caiu e Paulo não caiu, Paulo desceu. Está entendendo isso? Jesus esvaziou-se, Jesus desceu, Satanás não desceu, caiu. É diferente. Aí tem discussões teológicas que eu não vou entrar aqui, questão de nomenclatura ou coisa do tipo. Mas em nome de Jesus, você não pode dar algo a alguém se você não tiver primeiro. Você precisa ter para poder dar. É impossível dar algo a alguém se você não tiver. Você não pode dar o que você não tem. Paulo distribuiu o abraço porque era isso que ele tinha. Paulo o levantou porque era isso que Paulo tinha. Paulo estava em pé. Somente alguém que está em pé é capaz de levantar quem está caído. Então que Deus te abençoe, que Deus te agracie, que Deus te ajude. Que Deus se levante como um Paulo de Deus para abraçar quem precisa, para levantar quem está caído. Que Deus te ajude, que Deus me ajude e que em Cristo Jesus